já estou lhe passando. A senhora já assume. É tudo com a senhora. Boa noite, na paz do Senhor, para todos os irmãos. O meu querido pastor Oséias saiu e lá do meio do caminho mandou a esposa ligar. Aí ela ligou: pode ir lá pregar para nós na quinta? Certamente eles não tinham nenhum pregador, daí eu vou, né? E graças a Deus eu disse: não, eu posso ir, minha agenda está livre, estou viajando muito para fora do estado, e Deus tem aberto outras portas para mim diferentes, como nunca abriu, né? Antes era aqui, agora eu estou saindo, depois de velhinha. Estou experimentando uma vida nova. E eu disse: eu vou lá. E agora chegou o Jerônimo do Uruguai, agora 7h30 mais ou menos, ele estava entrando. Ele disse: tu já vai te arrumar para onde? Para os vales. Mas não vai ter ninguém com essa chuva. Eu disse: se tiver um, aí eu fico na frente dele e falo o que eu tenho para falar. Glória a Deus. E para minha surpresa, tem muitos aqui. Eu achei que tinha muito pouco, porque o povo é muito covarde com a chuva, né? Nós somos assim. Está chovendo tanto, né? Mas graças a Deus você está aqui. Quero ler uma palavra, sem demorar-me muito, em Zacarias. Lá em Zacarias, é o penúltimo livro do Velho Testamento. E o Zacarias 11, em verso 7, na parte B do versículo, que diz assim: tomei para mim 2 varas, a uma chamei graça, a outra eu chamei união. Apacentai as minhas ovelhas. Se formos ler todo o capítulo, vamos ver que havia uma grande desgraça, uma grande luta com aquele rebanho, e Deus estava enojado. Ele disse: eu vou pegar 2 varas. E eu não sabia que era para derrubar a muralha, mas vamos derrubar umas varas também. Essas 2 de Deus, derrubando muralhas com a vara da graça. Que tal essa? E quem é graça? Graça quer dizer favor não merecido. E frequentemente as palavras em hebraico, elas traduzidas, elas formam, tem outras maneiras, elas formam outras maneiras de como dizer. A graça se torna amor, a graça se torna misericórdia, bondade, compaixão, favor. Tudo isso na boca de Deus é graça. Quando você cantar graça, você pensa em bondade, misericórdia, amor, compaixão. Ah, meu Deus, favor. Lá em Êxodo, no capítulo 33, verso 19, nós, quando lemos naquela passagem, quando Moisés pede a Deus que lhe mostre a sua glória. Às vezes nós fizemos umas orações loucas assim, né? Nós queremos assim, achamos os tais: ai meu Deus, me mostra. Mas se Deus chega a mostrar a glória, ou se Deus derrama da tua glória aqui, mas gente, fulmina tudo. Seria mais poderoso que uma bomba atômica. A glória de Deus, Ele não pode mostrar a sua glória para nós. Quando Ele derrama um pouquinho do poder dele, um pouquinho do Espírito Santo, nós já caímos, já ficamos sem forças, nos encontramos os mais miseráveis, os
com aqueles quase 2 milhões de pessoas na sua direção, porque a Bíblia diz que eram 600 mil homens a pé, fora as mulheres e as crianças. E cada homem tinha 2, 3 esposas, conforme o que ele tivesse de dinheiro, e ainda tinham as concubinas, e aí tinham as que cuidavam dos filhos, e a filharada iam de 70, 60, 50. Então, os teólogos, eles fazem um cálculo baixo de 2 milhões. E quando nós chegamos no Egito, disse do Islã, que era o nosso guia, é o único que falava português, assim, meio espanholizado. A gente entendia porque entende espanhol. Os outros, ele disse: isso aí, a Bíblia enganou-se, não podia ser 600 mil homens, eram 60. Eu digo, mas a Bíblia diz que eram 600 mil homens a pé, porque ademais eram 400 anos que José tinha ido para lá, já faziam 400 anos que o povo de Israel estava no Egito. Nisso se formou da família de José, dos seus irmãos, dos 11, dos 12, se formou essa grande multidão. E aí o Senhor disse: tu vai lá, fica naquela fenda da rocha que eu farei passar toda a minha bondade diante de ti. E aí, o Senhor passou de costas e ele viu passar a bondade diante dele. E aí Deus disse: olha, se tu tiveres misericórdia, eu também terei misericórdia de ti. Se tu te compadecer de alguém, eu me compadecerei de ti. E aí ele disse: bondade, misericórdia e compaixão farei passar sobre a tua vida. Que coisa bem linda isso, irmãos. Bondade, misericórdia e compaixão nesse mundo ruim que nós estamos agora, onde você liga a TV, não dá para olhar, crente não dá mais para ver novela. Eu me lembro da minha mãe que dizia: vem, vamos ver a novela. A mãe, porque era aquelas novelas antigas, não tinha maldade, e nós ficávamos lá noveleiras, crente. Hoje não dá para ver novela, é maldade contra maldade, separação, ganância, um derrubando o outro, eles estão vendendo um mundo mal. Mas nós queremos ver a bondade do Senhor nessa noite, a vara da graça de Deus derrubando os muros, não é? Para fazer passar esse povo. Se vocês soubessem por onde passou esse povo, por pedras tão tremendas, por pequenos espaços por onde passaram, as pedras queimando os pés, mas a misericórdia do Senhor fazia com que de dia tivesse uma nuvem por 40 anos. Aquela nuvem ficou lá em cima do arraial, em cima de uma grande parte do deserto. Aquela nuvem grossa não deixava o sol passar diretamente neles, porque 50 graus, 57, 54. Você não transpira, você não sua, você bebe água, mas a água se vai. Você diz: mas eu tomei 10 litros de água agora, e já tomei 10 litros, e aonde foi essa água? É o deserto. Por lá passou esse povo e Deus colocou aquela nuvem, a vara da graça, guiando o povo. E aí então, eles ficavam refrigerados. E à noite, como o deserto cai, né? Por isso que não existe nenhuma vegetação no deserto, nada subsiste. Então, vem para 0 grau. E aí esfria o deserto. E gela. E aí Deus botava uma luz em cima do arraial. Uma luz que fazia uma calefação em cima deles por 40
graça, uma vara de favor não merecido, porque eles eram pecadores rebeldes. Só foi sair do Egito, já começaram a reclamar. Já começaram. E agora? Agora tem o braço do Mar Vermelho. E agora, Moisés, como é que vai ser? Todo mundo gritando, 2 milhões gritando, e um pobre homem sozinho ali no comando. E agora? Como vamos passar esse braço do Mar Vermelho? Mas Deus fez uma coisa que os anjos queriam tanto fazer e querem. Os anjos querem fazer. Diz a Bíblia que eles dizem: Deus, deixa nós ir lá. Deixa nós ir lá pregar para aquela gente. Deus, deixa nós ir lá fazer um movimento naquela igreja. Não, deixa que eles, a geração deles, façam. Vocês não vão. Mas a vontade dos anjos era tanta de fazer que Deus mandou: vão lá. Vão uns quantos lá e tirem as rodas das carroças. Então eles começaram a desparafusar as rodas das carroças. Imagina a alegria desses anjos tirando os parafusos das rodas das carroças, e as carroças caíam, e o povo entrou de cheio na água atrás do povo de Israel, porque o braço do mar se abriu, aquele golfo de Acaba, que vocês sabem, né? O Mar Vermelho e o Golfo de Acaba são 2 golfos. É profundíssimo, passam navios por ali. Pois ele se abriu e se chama Mar Vermelho, porque é o único mar no mundo que tem um leito de corais vermelhos. A água é claríssima, por sinal tomei banho naquele mar. E lá no fundo é tudo vermelho, porque são corais, um leito coberto de coral. E Deus fez naquele dia o exército de Faraó morrer todos afogados. Destruiu um grande exército, porque ele tinha uma vara de graça. E se fosse nós, Deus, né, nós dizíamos assim: agora eu vou afogar todo mundo ali e já mata e acaba com a história. Se eu quero salvar Moisés, eu salvo só Moisés, e eu salvo só os que estão na frente: Caleb, e Josué, e Moisés, e o resto se dane. Mas não, Deus pegou e fez passar todo o povo, seu gado, seus tesouros, suas tralhas, suas panelas, suas tendas. Eles trouxeram tanta coisa, tanta tralha, tanto ouro, tanta coisa, e passaram a pé aquele grande braço do mar com a vara da graça. Nós temos mares tremendos na nossa vida, irmãos, empecilhos. Cada dia nós nos encontramos com montanhas tão grandes. Mas isso aqui não dá. Como é que foi acontecer isso comigo, com a minha vida? Às vezes, olha assim para a missionária, meu filho diz assim: ela não deve ter problemas. Não imagina vocês os meus problemas. Só que eu não estou nem aí com eles. Quando eu levanto, eu já entrego tudo para o Senhor. Ah, Senhor, está aí na tua mão. Está na tua mão, e tu sabe o que tu fizer está bem feito. Porque só tu sabes o futuro, eu não sei o futuro. Então tu sabes o futuro, tu conheces tudo, tu tens os teus planos, está tudo nas tuas mãos. E a Bíblia diz: entregando, jogando sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem. Então por que nós ficamos todo dia lá? Nem aconteceu ainda, nós já estamos chorando. Estamos pensando: puxa, mas e daí? Mas como é que vai ser, meu Deus do céu? E amanhã? E amanhã como é que vai ser, meu Deus? Mas amanhã é outro dia. A Bíblia diz que cada dia tem o seu próprio mal. Cada dia tem o seu próprio mal. E o Senhor cada dia nos ajuda a passar. Lá em Isaías 65, verso 1 e 2, assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados de coração, proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável
por alguma coisa? Muita gente aqui chorou hoje por alguma coisa que não deu certo. Ou de raiva chorou, ou de tristeza. Mas Ele vem com a sua graça para consolar todos os que choram. A palavra grega de graça também significa bondade. Aí em João 1,16 assim, porque todos nós temos recebido a sua plenitude de graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Que se Moisés não botasse lei para 2 milhões ou 3 milhões de pessoas, viraria uma bagunça. Se essa igreja não tivesse leis, viraria uma bagunça só. Quando nós chegamos em Cachoeirinha, tinha um grupinho, há 25 anos atrás, que comandavam a igreja. Então faziam assim, entrava a oferta, quando o Jerônimo ia lá dizia assim, olha, eu precisava do dinheiro para pagar a luz. Não, já compramos uns bancos lá para a congregação e tal. Mas como assim? Vocês não me falaram nada, eu preciso pagar a luz. Não, mas é que a gente faz assim, a gente manda o dinheiro. Eles comandavam tudo, cada um comandava qualquer coisa. Não tinha uma organização. Mas as coisas de Deus são bem organizadas. Deus não gosta de coisas desarrumadas. Ele diz que a sua igreja é como um exército de bandeiras. Sabe o que é o exército de bandeira? Um desfile. Vocês viram agora o carnaval, o que eles fazem? Que eles se desmontam para fazer a vontade da carne e ganhar milhões do governo. Cada um daqueles pobrezinhos que desfila paga a sua veste, a sua fantasia, passa o ano pagando e ainda trabalha de graça o ano inteiro, nas horas de folga, depois do trabalho, ficam lá costurando, são voluntários, ninguém ganha nada, é uma grande empresa que ninguém ganha nada. E como é difícil, às vezes na própria igreja a gente quer uma pessoa para ajudar a limpar a igreja, só se me pergunta, por que não me pagam um salário? Nós trabalhamos 16 anos, eu trabalhei 13, só eu 13, no Bom Samaritano dando sopa, nunca ganhei nada, aliás eu recebia meu dinheirinho no dia, sempre era um dia que não tinha nada, eu recebia meu dinheiro. E aí meu marido dizia assim, ela foi com a bolsa? Foi. Vai voltar sem um tostão. Eu não tinha coragem de dar aquela sopa para as crianças. Eu passava lá no mercado e levava tudo de massa, de bastante tempero, caldo de galinha, para botar dentro daquela sopa, para fazê-la mais gostosa. E depois que nós entregamos todo o samaritano, acabou-se a casa da sopa, porque todos que queriam trabalhar, queriam um salário para trabalhar lá. Daí não tinha como, não tinha renda, porque era uma coisa beneficente, era voluntários. E Deus quer então que fizemos a sua obra assim, não gemendo, fazendo as coisas voluntariamente para o Senhor. Diz que num livrinho muito interessante, o senhor certa vez leu, que o personagem do livro, o principal personagem, era levado numa casa de tesouro. E lá, entre as muitas coisas dos tesouros de Deus, havia muitas maravilhas que lhe foram reveladas. Mas tinha um departamento que diziam assim: departamento de bênçãos em reserva. Ele não entendeu isso. Departamento de bênçãos em reserva? Como assim? Algumas pessoas, elas custam muito a aprender que Deus demora
muitas vezes, muito tempo, para nos responder a nossa oração. Isso não significa negação, isso não quer dizer que Deus não quer te dizer, que não quer te responder a tua oração, não. É que ela está lá no departamento de bênçãos em reserva, que no dia certo vai vir, e vai vir muito mais gorda do que estava. Então, lá está no departamento de bênçãos em reserva. E um dia, lendo isso, eu disse para Deus, no meu desespero, dirigidas: ó Deus, se tu tens alguma coisa para mim aí no departamento de bênçãos em reserva, manda de uma vez. Mas aquelas pessoas como eu, que sou aposentado do INSS, né, que eles têm aquele recálculo que estão pagando, né? Eu fui olhar lá, o meu vai sair em 2016, eu nem sei se eu vou estar mais aqui. Eu digo, poxa, mas será que Deus não vai poder mandar um jeitinho de cair antes isso aí? É departamento de bênçãos em reserva. Quem sabe vai chegar bem no dia que precisa. Quando nós estávamos fazendo a primeira excursão para Israel, que a igreja nos deu as duas passagens, mas com passagem não se vai a Israel, só se vai de avião e desce lá e fica lá. Lá é que começa o gasto. Tu desce na Europa, é euro. Lá começa o gasto. Com a comida, com o refri, com os passeios, com não sei o que mais. E aí lá em Israel, com água, com a janta. Aliás, o hotel da janta e café da manhã, mas a meio-dia tu tem que gastar do teu bolso. Tantas coisas, e eu não tinha Eu dizia para o meu marido assim: e como é que eu vou ir se eu não tenho? Ele dizia assim: eu não sei, para mim eu tenho. Como que dizendo, desiste? Eu disse assim, puxa, mas e estava para sair o meu dinheiro do INSS e foi negado tudo, e eu disse, meu Deus do céu, mas Deus pode revirar isso. Eu pedi para o ciclo de oração, vocês orem para que Deus faça um revertério lá e toque em alguém. E a minha advogada ligou para o meu marido e disse assim, coitada delas, o senhor Jerônimo, mas ela já foi negada, não existe outro recurso. Não tem, o juiz já deu negado, o perito judicial deu negado, e nós continuamos orando, que nem umas bestas, lá orando, vamos orar, eu dizia assim, vamos orar, porque Deus faz o impossível. Amém, glória a Deus. Na semana de nós ir para Israel, e eu sem um. E agora? E para tirar dinheiro do seu Jerônimo, eu duvido que vocês tirem. Aí eu digo assim, e agora como é que eu vou? E aí chegou na segunda-feira, nós íamos embarcar lá na terça que vem. Na segunda-feira, a advogada ligou, Belmira, um juiz da terceira vara que está se aposentando foi olhar todos os laudos de um médico aqui de Porto Alegre e notou que 5 mulheres têm o mesmo laudo, e o teu está incluído, e ele chama todas elas de obesas e de loucas. E eu disse, sim, foi o que ele me disse, que eu era uma obesa e uma louca. E atestou. E eu chorei muito naquele dia e vim embora. Eu disse para a Ângela, não quero mais saber disso, não me fala em palavra de INSS para mim, não me fala disso. Mas olha só, Deus pega um homem que olha os laudos e aí encontra Belmira Batista Souza dos Santos, 65 quilos. O único que ele botou o peso foi o meu. Ele disse, mas 65 quilos não pesa. Mas eu vou chamar essa mulher. E a minha advogada disse assim, o juiz está nos chamando. Eu disse, vou me arrumar. Ela disse, não, eu digo, vou. Me arrumei, botei um salto, me arrumei bem arrumada e fui. E chegamos lá, um juiz de cabelos brancos, um gentleman, um homem educadíssimo.
Ele disse, a senhora Belmira e a minha advogada, ele disse, eu não quero falar com a senhora. Eu quero falar com a dona Belmira. Eu digo, eu sou a dona Belmira. Levante-se, por favor. Eu levantei. Ele disse, a senhora que é a obesa louca? Eu disse, me chamaram assim. E aí, irmãos, para encurtar tudo isso, eu ganhei naquela época 28 mil reais. Glória a Deus. Chegou na sexta. Nós íamos viajar na terça, no desespero do meu marido. Eu ganhei aquele dinheiro e eu comprei tanto naquele Israel. Eu trouxe 2 malas só de coisa, bolsa para o meu coral, 20 e tantas bolsas. Vamos comprar encharpe, eu vou comprar um monte aqui, 30 e tantos encharpes, aquelas pachiminas. Vamos lá, vou comprar. E vou comprar, e meu velho comprou 10 chaveirinhos e 10 reguinhos. Farei passar sobre você a minha bondade e a minha misericórdia. Só que, claro, né, quando cheguei em casa, diz o Mauro, pai, tu comprou para os obreiros os presentinhos? Não, meu filho, só 10. Mas, pai, nós temos uma quantidade. Tua mãe trouxe 2 malas. Eu nem contei, porque eles pegaram tudo. Vamos dar essa para o pastor, essa para a esposa do pastor, essa para outra esposa. Não faz mal, eu não quis nem olhar, pois pode dar tudo, foi Deus que me deu. A sua bondade, a sua misericórdia passou na minha vida. E aquelas irmãs que oraram por mim, foram tão fiéis, oraram sabendo que era uma causa perdida. Eu farei passar sobre vocês. E eu vou passar com 2 varas, a vara da graça. Vamos ficar na vara da graça esta noite. Amém. Outro dia nós pegamos uma vara da união, né? Continuam? Então vamos lá. Vocês querem ouvir mais? Amém. Você será largamente, irmão, recompensado pela demora que testou a sua fé. Outra fé mais tentada e mais testada. Quando meu filho Fabiano ficou doente de vitiligo, nós não notamos, ele é morenão, nós não notamos que ele estava tudo com vitiligo. Vocês conhecem que vitiligo não tem cura. Medicina não achou ainda, nem Cuba, nem lugar nenhum, diz que vai para Cuba aqui. Não tem médicos, tem gente importantíssima na medicina e não conseguiu. É a pigmentação da pele que sai, não tem. Não cria mais aquela pigmentação. E quando nós olhamos para o Fabiano, ele estava trancado no quarto, lá em cima, naquele casarão onde é hoje o seminário. O último quarto era o dele. E eu dizia assim, o Fabiano, tu não vai levantar, tu não come? Não, mãe, eu já tranquei minha universidade, eu não vou sair do quarto, só saio à noite. À noite ele saía, descia, pegava uma bicicleta, andava para fazer exercício, e de manhã ele ficava no quarto, porque ele estava todo manchado, ele tinha 2 rodas brancas nos olhos, a boca, e tudo era manchado, braço, pernas. E ele muito moreno, ele se achou muito infeliz. E um dia nós paramos para olhar, e ele disse, vocês não me olharam, vocês não viram como é que eu estou. E aqui está a irmã Elsa, e eu vou usar o nome do nosso querido Benito, o irmão, nosso querido companheiro de oração. E o Jerônimo disse assim, eu vou lá chamar o irmão Benito, meu filho, tu quer? Vou chamar ele e o pastor Carlinhos. Tu quer que nós oramos por ti? Eu disse, eu quero, estou desesperado que ora por mim, ninguém me vê. Aí vai, botou ele no escritório, chamou o pastor Benito, irmão Carlinhos, e eu desci as escadas chorando. E sabe como é que é mãe? Mãe, ela já faz aquelas loucuras terríveis. Eu fiz uma loucura. E eu já disse assim, se tu curar o meu filho, eu não
eu ainda não tinha tomado café. Eu disse, não, mas se eu orei assim, eu vou começar agora. E que coisa difícil, depois que tu toma 3, 4 cafés de manhã, e já levanta com o olho aberto, outro fechado, ligeiro para coar o café, para tomar aquele gole. E eu fiz isso. E o primeiro dia eu olhava no relógio, ainda é 11 horas. Jesus, aí eu dava mais uma volta, botava roupa lá, eu me entretinha fazendo o serviço da casa para passar ligeiro a hora e cozinhando para os outros e olhando sem provar, sem botar água, sem tomar nada. E passou uma semana, 2 semanas, eu já estava me acostumando e já não tinha mais aquela necessidade. E já comecei, aí um dia nós olhamos, o Fabiano estava sentado, mais ou menos uma semana de oração, que tinha acontecido a oração, o Fabiano estava sentado meio-dia conosco, comendo. E aí nós olhamos um para o outro para ninguém olhar para ele. Então nós conversávamos, vamos conversar para não olhar para ele. Ele disse, por que vocês não me olham? Olha para mim. E nós olhamos, o que aconteceu, Fabiano? Vocês não viram que eu estou curado? Ele não tinha uma mancha mais. Glória a Deus. Ele ficou com os dedinhos, se vocês olharem, todos os dedos dele é branco até aqui. Aquele não saiu. Para ele ver o que Deus fez na vida dele. E eu fiz 5 anos e meio de jejum. Íamos para os grandes hotéis, nas convenções, e o café da manhã era o principal charme, né? As mulheres tudo bem arrumadas, elegantérrimas, naquelas convenções, cada uma querendo mostrar o melhor sapato, o melhor vestido. E lá, e cadê a missionária? E meu marido diz assim, não, ela não quis tomar café, ela ficou no quarto. E eu nunca aparecia para tomar nada. E aí foi um dia que eu disse, mas meu Deus do céu, o meu filho já está curado, mas eu já estou acostumada, para mim eu posso ir toda a vida agora, porque eu não tenho mais necessidade de comer pela manhã. Mas depois de 5 anos e meio, uma mulher levantou-se num lugar onde eu fui, que ela não me conhecia. E ela disse assim, engraçado, quando a senhora entrou, Deus me disse, diga a ela, que o que ela está fazendo para mim, já é sacrifício de tolo, porque a carne dela já se acostumou. Eu não sei o que é que Deus está dizendo, eu digo, eu já sei. Eu sei. E aí então comecei aos pouquinhos a comer, porque já não conseguia, né? E uma vez fui para o hospital, me deram um remédio de manhã, eu disse para a moça enfermeira, deixa aqui que eu tomo, pode deixar aqui. Fui tomar depois do almoço. Mas Deus é tão misericordioso que Ele diz, eu já aceitei o teu sacrifício, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Mas a gente é bobo, a gente pensa que Deus quer sacrifício. Mas Deus honrou o meu sacrifício, Ele honrou e Ele curou o meu filho na hora do desespero. Mas não podia ser que fosse pela oração do pastor Benito ou pela oração do pastor Jerônimo junto com o pastor Carlinhos. É claro que sim. Mas uma mãe desesperada também abre o coração de Deus. As misericórdias do Senhor, que quer dizer compaixão, dó daqueles que sofrem. Coisas, ai que dó que eu tenho daquela pessoa, meu Deus. É o que Deus olha para nós, que dó que eu estou da Leonira, mas eu tenho ainda as bênçãos da guardada, eu não dou carga além do que ela pode suportar, ela ainda pode carregar, eu vou deixar ela carregar mais um pouquinho, e para ela aprender que eu sou grande e poderoso, e na hora que ela menos espera, eu chego com meu socorro. Deus tem feito para mim assim, desde 62 anos de crente. Deus tem feito isso para mim sempre. Ele deixa esgotar todas as possibilidades. Quando eu fico pensando, Deus não está nem aí para mim, aí surge a resposta, e vem a resposta.
sua misericórdia. Para o bandido, para o criminoso, para o assassino, misericórdia é um tiro na testa. Eles dizem: vou te dar um tiro de misericórdia, quer dizer, tu não vai sofrer, pá. Mas para Deus, misericórdia é vida, misericórdia é saúde, misericórdia é o emprego, misericórdia é o dinheiro que tu precisa, misericórdia é a saúde que está em risco. Ele vai lá e te dá um novo coração, um novo fígado, um novo rim. Glória a Deus, aleluia. É o que ele fez comigo. Claro que eu teria mais 2 horas aqui, né? Mas eu só vou ter misericórdia de vocês. Antes de eu ir para Israel, eu já contei para vocês, mas eu vou contar bem rápido, porque antes de eu ir para Israel a primeira vez, eu estava com osteoporose no último estágio. E a minha densitometria óssea estava no quadril rendado, o osso do quadril. E a minha doutora disse para mim: se tu cair, é porque tu quebrou o osso e caiu, não é que tu caiu e quebrou o osso, entendeu? Pode tirar o salto e pode botar sapatinho rasteiro. Eu disse: eu de rasteira, vocês imaginam. Aí eu disse para ela: tudo bem, doutora, tu vai tomar Actonel. Tomei 2 anos de Actonel. Aí foi fazer de novo o exame, tinha a maldita doença lá no osso rendado. Mais 1 ano de Actonel. Não vou tomar, me nego a tomar. E antes de ir para Israel, cheguei lá naquela semana e ela disse: a densitometria, vamos fazer a densitometria. Eu digo: vamos fazer quando eu voltar de viagem, eu estou de viagem agora. Eu vou carimbar todos os exames e daqui 13 dias faço tudo, doutora. Tudo bem. Está tomando remédio? Eu disse para ela: depois a gente conversa. Está tomando coisa nenhuma. Quando eu cheguei lá no Rio Jordão, eu digo: se aquele sem vergonha daquele comandante sírio veio aqui, ficou curado dessas águas aqui, por que que eu, serva do Senhor, já estou aqui mesmo? Vou entrar aqui e vou me batizar de novo. Escandalizei um pastor lá de Santa Rosa. Ele disse assim: você vai se batizar de novo? Eu digo: vou para a cura. Porque se Naamã foi curado aqui, eu vou também. E ele disse assim: mas como assim? Não estou entendendo. Você faz cada loucura. Mas aí quando eu disse que eu ia, eu disse: meu marido me batiza? E o Gerônimo disse: eu batizo tu. Quando ele disse assim, tinha uma fila de 10 mulheres atrás de mim, cada uma foi lá, alugou ligeiro uma capa e vieram atrás de mim também. E quando eu cheguei, fiz a densitometria e fui lá levar o resultado. Ela disse assim para mim: incrível, o que tu está comendo? Eu disse: tudo que é porcaria. Como assim? Eu digo: tudo que é porcaria. Eu como doce, eu como tudo que estiver na frente lá. Se tem bolacha seca, eu como bolacha seca. O que tiver, eu como. Mas e o remédio? O remédio faz um ano que eu não tomo, doutora. Mas como aqui tu não tens mais nada de osteoporose? Me explica. Eu disse para ela: outra vez que eu vier aqui eu te explico. Irmãos, nunca mais me deu o osso da perna. Eu ando de salto para lá. Posso passar um dia de salto dentro de casa, trabalhando. E eu trabalho. Passarei a minha bondade, a minha misericórdia sobre você. Sofri anos com aquela dor terrível. Quando me deitava, não tinha posição para mim. A minha perna doía. Mas um dia, chegou um dia que Deus lembrou e disse: agora eu vou curar ela. Não foi porque eu mergulhei lá no Rio Jordão, porque aquilo lá, só porque eu estava lá. Mas aqui está passando um rio de graça nessa noite. E lá no departamento das causas que estão lá guardadas para depois, pode ser que agora o juiz, justo juiz, o nosso Senhor, que hoje é nosso advogado, quem sabe ele está revisando as tuas causas. Ele está lá revisando, está dizendo: mas olha aqui o que o diabo velho fez com a vida do meu querido irmão. Mas eu vou já responder, eu vou mandar a cura.
Eu sou um milagre. Eu tenho 65 anos, sou um milagre. Eu jamais pensei que duraria 65 anos. Penso que eu estou queimando agora o extra que Deus me deu. E estou feliz, Tadedel, como diz o outro. Estou feliz mesmo. Porque Deus está me dando mais dons, outras maneiras de falar, outros convites diferentes para falar, outros lugares aonde eu jamais pensei que iria. Deus abençoou minha velhice com fartura, com bênção, com saúde, com graça. Deus abençoou minha família com filhos maravilhosos. Ele tinha tudo reservado. Levanta agora você, querido. Segura na tua mão esquerda o teu problema. Será que cabe na mão esquerda? Vê os mais difíceis. Segura na esquerda. A direita nós vamos levantar para cima. E daí depois nós vamos pegar e vamos abrir assim, ó, largar, dançando sobre ele. Não puxa mais depois, viu? Deixa lá. Só diga, Senhor, te lembra que eu joguei aí um pacote com todos aqueles pedidos. Te lembra, não te esqueça, Senhor, de passar sobre mim a tua bondade e a tua misericórdia. Segura então, eu vou segurar a minha, que eu tenho uma grande luta, grande mesmo. Além de ter muitas bênçãos, eu também tenho luta. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu vou segurar também a minha luta. E vou soltar lá. Pai, te dou graças nessa noite, porque a vara da graça tu nos deste, Senhor, nessa noite. Como tu deste para Moisés aquela vara para abrir o mar e guiar aquele povo rebelde, aquela vara de graça, de misericórdia. Tu estás fazendo passar tua bondade sobre nossas vidas nessa noite. Olha lá nos armários da tua memória, nos livros das nossas orações, lá na frente do altar, diz a tua palavra, está uma caixa com todas as nossas orações que ainda não foram respondidas. Examina lá, Senhor, ó justo juiz, vê onde está e responde, por favor, nessa noite. Tenha misericórdia de nós, como tiveste de Moisés, de Elias, de todos que confiarem em ti. Tu disseste, farei passar a minha bondade sobre ti. Venha com a tua bondade agora e toma, Senhor, na tua mão. Nós não queremos mais tocar nesse assunto, Senhor. Ele está contigo agora. Mas por favor, não demora, porque nosso tempo é menor na terra. Senhor, te lembra que nós temos um tempo pequeno aqui. Por isso responde rápido. Sim, Deus, passa o azeite da cura agora, Senhor, curando ossos, pele, membros inferiores, rim, coração, bexiga, seja lá o que for no corpo, seja regenerado e curado nesta noite pela tua grandiosa misericórdia. Faz o milagre da aposentadoria, faz o milagre do dinheiro que está em fundo perdido, faz o milagre, Senhor, daquela dívida que alguém está devendo e nunca pagou para este irmão. Senhor, faz com que a pessoa que deve possa ir lá pagar. Sim,
hoje tu responde, por favor. Nós te agradecemos porque tu é o Deus da misericórdia, o Deus da graça, o Deus do poder, o Deus maravilhoso que sabe guiar o teu povo, as tuas ovelhas, não para o matadouro, mas para a vida. Obrigada, Senhor, pelas tuas respostas. Obrigada, Senhor, pela vara da graça e da união. Nós estamos aqui, Senhor, unidos todos